Ontem que eu parei aqui em princípios físicos, tá certo? A ARM é um dos grandes avanços da medicina, pois é uma poderosa ferramenta de diagnóstico. Isso aí vocês já entenderam bem, né? Eu já falei dos vasos. Vou continuar aqui. Agora vamos entrar um pouquinho, vamos usar uns termos mais diferentes, mas depois vocês vão entender. Vou voltar lá. A função do campo magnético é alinhar os spins ou prótons de hidrogênio, certo? O hélio, quer dizer, o hidrogênio é o elemento principal do corpo humano. Vou até botar aqui em vermelhinho, tá bonitinho. Devido à sua grande quantidade de todos os átomos no ser humano. Ou seja, o corpo humano tem muito desses átomos aqui, tá certo? Por isso, ele é mais sensível ao campo magnético. Devido à grande quantidade, até 3/4 de todos os átomos dos seres humanos, aqui, 3/4 de todos os átomos que tem no nosso corpinho são desse elemento aqui, tá certo? Hidrogênio. E voltando ali, ó, espinho, que é o spin. É o spin, quem é o spin? Spin, ó, é o giro, tá? É esse giro aqui, ó. É o giro do elétron. A gente chama de spin. Vocês vão ouvir muito isso. E voltando, né? 3/4 de todos os átomos dos seres humanos são compostos por hidrogênio. Tá tudo aqui bem bonitinho, vermelhinho, para vocês não esquecerem. A produção de imagens devido aos sinais emitidos quando entram em contato com a radiofrequência, né? Entendam, essa ressonância magnética, ela é campo magnético mais radiofrequência. A ARM visualiza o osso na cor escura, pois quase não apresenta prótons de que? Hidrogênio. Por isso, que quando a gente tem uma imagem de ressonância, o osso não é aquele branco feito a gente vê no raio-x. Deixa eu ver aqui a fotinha de um que eu tenho botado lá atrás. Cadê você? Cadê você? Cadê? Aqui. Que cor é esse osso? Ele tá branco? Não, ele é escuro. Tá bom? Aqui, ó. Do ombro, todo escurinho. Do joelho também escuro. Não, é por conta da quantidade de átomos de hidrogênio que no osso não é tanta quanto nos tecidos moles. Deu para entender, né? Tá bem destacadinho aqui em vermelho, que essas questões assim, elas têm cara de prova, então assim, osso na ressonância, ele tem a cor escura. Por quê? Porque quase não apresentam prótons de quem? De hidrogênio. Por isso, a ressonância magnética é indicada para exames de estruturas moles. Dei aqui exemplos de estruturas moles do corpo humano. Diga aí, cada um diga 10. Bora, minha gente. O que é que tem de mole no corpo humano? Cuidado que não falar. Questão de prova. O que tem de mole no corpo humano? Sim, porque a ressonância, como eu falei, Logo, isso. Porque ela é mais específica para quê? Tecidos, estruturas moles, os órgãos. Já o osso, como eu mostrei na imagem, o osso ele aparece escuro, porque ele tem pouco. Como é que se diz? Ele tem pouco hidrogênio. Tá? Para a ressonância, as imagens de órgãos, de encéfalo, tudo é muito mais definida, tem uma qualidade bem melhor do que até mesmo do que a tomografia.
As fontes de radiofrequência, também chamadas de bobinas de radiofrequência, fornecem energia para os prótons através da emissão de pulsos e ondas de rádio. Porque quando está fazendo o exame de ressonância, é colocado no paciente bobinas, tá? Que são as bobinas de radiofrequência. Ah, vou fazer um exame de crânio, aí tem a bobina de crânio. Fazer o exame de tórax, aí tem a bobina de tórax. De joelho, bobina de joelho, por aí vai. Aqui eu tenho um desenhozinho do magneto. Aqui o paciente, lógico, né? Sistema computacional, sistema de transceptor de radiofrequência. É um conjunto, aqui, é um conjunto de 3 bobinas de gradiente, assim. O sistema todo é computacional, magneto, bobinas, tudo isso para formar a imagem lá na frente. Já quando é raio-x e tomografia, é o quê? O tubo de raio-x, né? Emitindo a radiação ionizante. Aqui não, é diferente. Transmissor de RF. Quando eu botar transmissor de RF, entenda-se que é radiofrequência. Ele é o quê? Um dispositivo usado para emissão de radiofrequência. A quantidade de radiofrequência é calculada de acordo com o peso do paciente. Mas não é a gente que vai fazer continha, não, tá? O computador já está lá, os cálculos corretos. A grande vantagem da ressonância magnética nuclear reside na segurança, já que não usa radiação ionizante. Nunca associem ressonância com radiação ionizante, tá bom? Que é danado o povo confundir uma coisa com a outra. Mas não tem nada a ver. Nas diversas capacidades em promover cortes tomográficos em muitos diferentes planos, dando uma visão panorâmica da área do corpo de interesse. E, finalmente, na capacidade de mostrar características dos diferentes tecidos do corpo. Como eu falei lá atrás, a ressonância ela tem os 3 cortes, sagital, coronal e axial. Na tomografia, a gente ela só faz um corte, que é o transversal, e reconstrói no coronal e no sagital, tá? Ela faz reconstrução. Já na ressonância, não, ela faz os 3 cortes mesmo. Sobre a estrutura básica do átomo, uma revisãozinha de átomo, né? Nós sabemos que o átomo possui uma nuvem de elétrons com partículas negativamente carregadas, que são os elétrons, girando em órbita em torno de uma massa nuclear, formada de prótons positivamente carregados e nêutrons eletricamente neutros. E todos os átomos, o hidrogênio, está aqui, bonitinho vermelhinho, tá? É o mais simples, pois possui apenas um próton. Ele é o mais importante átomo para a ressonância magnética. Gravem bem isso, tá? Hidrogênio é o mais importante átomo para a ressonância magnética. Sobretudo porque em seres humanos ele corresponde a mais de 2/3 do número de átomos encontrados em nosso corpo. Ou seja, ele é muito abundante. Entendeu? Tem muito desse átomo no nosso corpo. Por isso, ele é o principal átomo utilizado para ressonância. Olha aqui a imagem dele, ela é bem simples. Tá? Como se fosse tem aqui ó, um núcleo positivo e um eletrozinho boiando aqui. O núcleo do átomo de hidrogênio é formado por um próton, que é uma pequena partícula positivamente carregada associada a um momento angular, denominado de quem? Spin. Quem é o spin? É o giro. Tá? Aqui, ó. A situação apresenta. Só um minutinho. Passando o carro aqui na tava fazendo barulho. Né? Voltando. O núcleo do átomo de hidrogênio é formado por um próton. Certo?
que é uma pequena partícula positiva, carregada a um momento angular que é denominado de spin. Quem é o spin? É aqui, ó, esse giro. Entendido? Espero que sim. A situação apresentada leva à formação de uma estrutura imaginária semelhante a uma barra magnética, com dois polos orientados, como norte e sul, ou seja, aqui tem o norte e tem o sul. Todos os núcleos têm essa propriedade apresentada. Pensamos nos átomos como setas, apontando em uma direção. Na ausência de um campo magnético, essas setas estão apontando aleatoriamente. O que eu falei lá atrás. Está aqui, cada um aponta para um lado. Aí, quando tem a ação do campo magnético, esses átomos eles vão fazer o quê? Vão apontar tudo para uma mesma direção, tá certo? Através do campo magnético. Só a título de exemplo aqui, ó, o campo magnético da Terra é de 0,6 Gauss. Isso aqui é uma unidade de medida, tá? É Gauss mesmo, não é grau não, tá certo? Como podem perceber na natureza, apenas sob o efeito do campo magnético terrestre, os momentos magnéticos dos núcleos de hidrogênio, ele aqui de novo, tá bonitinho aqui, não tem uma orientação definida. Porém, em ambientes de fortes campos magnéticos, exemplo, qual é o ambiente que tem um forte campo magnético, minha gente? A sala da ressonância, né? Quando a pessoa está lá fazendo um exame. Estáticos, os momentos magnéticos dos núcleos de hidrogênio se alinham a este campo magnético, como uma agulha magnética se alinha ao campo magnético da Terra. Exemplo, a bússola, né? Ela aponta sempre para o norte. A maior parte dos núcleos alinhando-se na mesma direção, para cima de uma pequena parte na direção oposta para baixo. Aqui nesse lado, está sem a ação do campo magnético. Tudo, cada um apontando para um lado. Aqui do lado, está sob a ação do campo magnético, ou seja, estão todos alinhados. Um grupo alinhado para cima, outro grupo com a setinha para baixo. Mas estão alinhados. Deixa eu ver. Estão conseguindo captar essa questão do alinhamento, né? Campo magnético alinha. Sem o campo magnético, os átomos ficam desalinhados. Princípios físicos complexos. Vamos lá. Como podem perceber, a sala de ressonância magnética utiliza um campo magnético e ondas de radiofrequência. Não tem exame se não tiver essas duas coisas associadas. Campo magnético e ondas de radiofrequência. Conhecido também como campo magnético principal. Esse campo também pode ser denominado de P0, ou é o campo inicial. Aqui, ó, são imagens, né, da sala ainda sendo montada, preparada, tudinho. Aqui tem um esqueminha dela com o equipamento dentro. A porta da sala de ressonância é bem pesada. A ressonância magnética mede a intensidade dos prótons de hélio, lembrando que a frequência de hélio, não, do hidrogênio, desculpa. A frequência natural do hidrogênio é de 42,57 Hz. A frequência utilizada para a excitação dos prótons tem que ser igual ou semelhante à frequência natural do hidrogênio. Isso aqui são coisas mais técnicas, mas só para vocês saberem que existe. Aqui de novo a imagenzinha. Essa imagem podem ver que não estão alinhados, certo? Cada um para um lado. Já aqui, ó, tudo alinhado. O que é que está acontecendo aqui para estar tudo alinhado? Eles estão sob influência de quê? Eu já falei 500 vezes. Quando vai alinhar o campo magnético, eles alinham, os átomos ficam tudo certinho alinhados numa mesma direção.
Quando não tem a presença do campo magnético, eles ficam tudo girando aleatoriamente. Deixa eu voltar lá. Aqui de novo. Sem o campo, com o campo. Para vocês entenderem como é complexo. Não é feita a radiação ionizante do raio-x, né? Lá tenta... Alguém me chama? Assim. Vou voltar. Na tentativa de comparar o alinhamento e o movimento de giro dos spins, podemos fazer uma analogia com um peão, um brinquedo sobre a ação de campo gravitacional. Quando a gente pega um peãozinho, quando a criança roda, o bicho fica girando, né? Às vezes, eu nunca acertei a rodar aqui. Mas, sob a ação de um campo magnético, os prótons de hidrogênio, de novo, irão realizar um movimento determinado pela ação de Lamour. Isso aqui é o cara que criou essa determinação aqui, né? A ação de Lamour. A equação de Lamour, não vou cobrar a equação de vocês, tenham calma, tá? Determina a velocidade com que os prótons de hidrogênio girem durante o exame. Quanto maior a velocidade de reação, de rotação, melhor o sinal. E quanto menor a velocidade de rotação, mais baixo é o sinal. Ou seja, quanto mais os prótons giram mais rápido, melhor ele vai ter um sinal. Melhor vai ser detectado. E lá no final vai ser o quê? Vai ter uma imagem melhor. Deixa eu ver. Aqui. Em imaginologia, o paciente é sempre colocado em um campo magnético externo de potência fixa representada por um único vetor denominado vetor de magnetização ou VME. Escutar essas três letrinhas aqui já sabe que é vetor de magnificação efetiva. Portanto, o VME seria um vetor que representaria a diferença de energia entre a população de prótons de hidrogênio, deixa eu destacar isso aqui, de cargas baixa e alta. Enquanto este estado é alcançado, dizemos que os tecidos do paciente estão em equilíbrio totalmente magnetizado. Pode-se provocar uma mudança na direção do VME. Em um determinado tecido do paciente, a medida de uma maior quantidade de energia é acrescentada ao sistema. Pois quanto maior for a quantidade de campos magnéticos protônicos, maior é a intensidade do VME. Ou seja, uma coisa é diretamente interligada à outra. Quanto maior o campo for, maior vai ser a intensidade do VME. Quanto maior o campo magnético que está sendo inserido no paciente, maior é o sinal. E por isso que em campos de alta potência, os sinais obtidos são os melhores. Ou seja, um sinal alto, a gente vai ter sempre o quê? Uma qualidade maior no exame, lá na frente. Ah, professor, eu vou ter que fazer isso tudo enquanto estiver fazendo imagem de ressonância magnética? Não, mas a gente tem que entender que a física por trás da coisa, né? Que não é simplesmente sentar e ligar o computador, apertar um botão e pronto. Tem que saber como é que aquilo está acontecendo. Flip angle é o nome dado ao ângulo de inclinação dos vetores, onde o VME sai do alinhamento. Isso ocorre o processo de transferência do plano longitudinal para o plano transversal. Ele está numa posição aqui e depois ele vai mudando a posição, tá entendendo? Vai baixando aqui a setinha, tá vendo? Vai inclinando, inclinando, até mudar de direção. A gente chama isso de flip angle, ou ângulo de inclinação.
TE e TR. TE é o termo médico, quer dizer, o termo medido entre a aplicação de um pulso de radiofrequência de 90 graus e a amplitude máxima do sinal de ressonância. A escolha destes tempos é que vai determinar o significado do preto e do branco no exame. Este é aqui, ó. Ele vai determinar o quê? O preto e o branco no exame. TR é o tempo medido do pulso de 90 graus até ser dado outro pulso de 90 graus. DP, densidade de prótons, é a denominação dada para o número de prótons por volume de tecido excitado. Algumas imagens. Tá aqui, deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor. É isso, só arrumadinha aqui, tá? T1. O TR é menor do que 700 milissegundos. E o TE é menor que 15 milissegundos. A gente vai ouvir muito falar em ressonância, imagens T1, T2, tá? T2 e TR é igual ou maior que 2.000 milissegundos. E o TE é igual ou maior que 50 milissegundos. Em DP e TR, é maior que 1.000 e menor que 2.000. E o TE é maior que 20 ou menor que 50. Eu não vou pedir essas coisinhas aqui, não. Talvez eu pergunte só, tipo, bota uma imagem, aí vocês vão dizer, essa imagem está em T1, está em T2, mas não sem explicar o que é cada coisa, tá certo? Porque é muito utilizada essa questão do T1 e T2 na ressonância. Vejamos como se comporta o sinal do líquor, o líquido, e a gordura na ponderação T1. Na T1, encontramos um T baixo e o TR baixo também, e o TR também é baixo, tá? Nessa ponderação, a gordura, o que eu quero que tenha foco aqui, ó. Na T1, a gordura tem como sinal alto, enquanto o líquido aparece com sinal baixo. Sendo assim, na ponderação T1, a gordura é mais. Prestem atenção aqui. Na T1, certo? A gente visualiza melhor gordura. Ela aparece mais brilhante. E o líquido aparece mais escuro, tá? Tá vendo aqui na imagem que tem essas partes mais clarinhas aqui, ó, na base do pescoço? Tem gordura, tá? Ela é mais clara, ela tem um sinal mais alto. E já o líquido, ele tá mais escuro. Agora comparamos como se comportam os sinais de líquor e da gordura na ponderação T2. Na T1, a gente já viu que a gordura é mais clarinha. É danado para cair em concurso essa questão de T1 e T2. Aí vocês vão botar lá uma questão, lá na imagem tal, na ponderação T1, a gordura aparece mais escura, mais clara. Aí vocês já sabem que na T1, a gordura ela é mais clara. Na ponderação T2, encontramos um T alto e um TR também alto, né? Nessa ponderação, a gordura tem um sinal baixo, enquanto o líquido aparece com um sinal alto. Então, aqui já é o contrário. Na T2, a gordura aparece cinza clara e o líquido brilhante. Está vendo aqui que essa imagem não é igual à imagem anterior. Aqui, ó, dá para ver os giros do encéfalo tudinho, corpo caloso, cerebelo, enfim, um monte de coisa. Eu voltei, foi? DP, ou densidade de prótons. Quando eu tiver essa letrinha aqui, DP, a gente já sabe que ela significa densidade de prótons, certo? Demonstra uma imagem mais cinza, os sinais de líquido e gordura se comportam como TR alto, o que inibe a ponderação T1.
O T é baixo, o que inibe a ponderação T2. Esses dois fatores deixam o sinal alto onde houver maior concentração de líquido, tá? Onde tem mais concentração de líquido, vai ter um sinal maior. Se tem um sinal maior, vai ter uma imagem mais brilhante. A título de comparação, imagem T1, imagem T2, imagem de densidade de prótons. Elas são iguais? O que é que vocês acham? Essas três imagens aí são iguais? Falem. Tem diferença de uma para outra? Se pronunciem, que isso é questão de prova. Tá? Vou pedir diferença de T1, T2 e DP. Aí, ó. Tá aqui bem nítida. Possa ser que eu coloque só as imagens, aí vocês vão dizer que essa imagem é T1, essa daqui é T2, essa daqui é DP. Aí vocês já estão entendendo que cada uma tem uma diferença, né? Uma foca mais no líquido, outra foca mais no tecido e por aí vai. Agora, a que eu mais vejo detalhes é na T2, né? Tipo de tecido. Osso cortical. Na T1 a imagem é escura. Na T2 também é escura. Medula óssea vermelha. T1 ela parece cinza clara. Na T2 ela parece cinza escura. O ar. T1 escuro, T2 escuro. Gordura. Na T1, como a gente viu lá atrás, ela é mais brilhante. E na T2 ela é cinza clara. Substância branca do encéfalo. T1, cinza clara. T2, cinza escura. Substância encéfalo aqui, ó. Cinza escura, T1, cinza clara, T2. Líquor barra água. Escura na T1, brilhante na T2. Músculos. Cinza escuro na T1, cinza escuro também na T2. Vasos, escuro e escuro. O relaxamento é o tempo necessário para a recuperação da magnetização dos prótons. Durante o relaxamento, o VME libera a energia da radiofrequência em forma de sinal e retorna ao instante inicial, né, o V0. Só diminuir aqui. O VME perde magnetização, uns em maior velocidade que outros. Campos gradientes. Campos magnéticos que variam gradativamente de intensidade numa certa direção são denominados de campos gradientes. No sistema de ressonância magnética, os campos gradientes ocupam três eixos: eixos X, Y e Z, e servem para selecionar o plano e a espessura do corte e codificar espacialmente os sinais provenientes do paciente. Isso aqui está dizendo o quê? Um eixo, um determinado corte, outro eixo, outro determinado corte, e outro eixo, outro determinado corte, e também as espessuras de cada corte. Bobina de gradiente localizada nos planos de corte. Coloca os prótons em fase ou fora de fase, alterando a sua potência. Aqui é a imagenzinha ilustrando, mostrando uma bobina de gradiente, né? Entenda melhor. Existem três tipos de planos de corte, certo? Quais são? Sagital, coronal, axial. Cada um desses cortes está ligado a um gradiente localizado no magneto, que possibilitará um tipo de imagem da sequência de pulso. Ou seja, no eixo Y é um tipo de corte, no Z, outro tipo de corte, e no X, outro tipo de corte. Está vendo aqui, ó? Esse aqui está mais para coronal, esse tal, e esses aqui axial.
Por isso que a ressonância tem 3 cortes. E já a tomografia tem um e reconstrói dos outros 2. Aí por que ela faz isso? Né? Por conta da... Como é que se diz? Eu falei agora, ela tem 3 cortes naturalmente. Já a tomografia não. Corta em um e reconstrói nos outros 2. Essas bobinas fixas no aparelho são utilizadas no estudo de tórax e abdômen e pelve. Ou seja, essas bobinas já fazem parte do equipamento, tá certo? Deixa eu só destacar aqui. Estudo de tórax, abdômen e pelve. Bobinas fixas no aparelho. Se for fazer um exame, por exemplo, de joelho, aí tem que colocar a bobina de joelho no paciente. Aqui não. Quando eu me referir a tórax, abdômen e pelve, ela já está dentro aqui do próprio magneto, essas bobinas. No caso de serviço de ressonância, não possui uma bobina acessória. Além, além dessas, é recomendável uma bobina acessória indicada para cada tipo de exame, pois essas bobinas fixas, por estar longe do corpo, não é recomendado seu uso, pois esse espaço provoca um ruído, prejudicando a qualidade da imagem. Quando eu falo aqui ruído, não é barulho não, tá? É aquelas distorções na imagem. Gradiente Z ou plano axial. Aqui a imagem já está mostrando como é que é o corte do plano axial, né, minha gente? Então, ele é o gradiente Z, tá? Quando eu me referir ao gradiente Z, eu estou me referindo a que corte? Ao corte axial, tá certo? Que também é conhecido como corte transversal. São planos de secção paralelos aos planos cranial e podal, que divide o corpo em superior e inferior. Gradiente X, ou plano sagital. São planos de secção paralelos aos planos laterais, que dividem o corpo na metade direita e metade esquerda. E gradiente Y, ou plano coronal, são planos de secção paralelos aos planos ventral e dorsal, que dividem o corpo de forma a separar os planos ventral anterior e plano dorsal posterior. Ou seja, é o famoso AP e PA, né? Antero posterior e posterior anterior. Formação da imagem. Vamos lá. Aqui, o Z, o axial. Aí tem uma imagem aqui de um corte axial. Que estrutura seria essa aqui? O que é que vocês acham? Essa imagem está representando o quê? Uma cabeça, um crânio, um abdômen, uma coxa. O que é que vocês acham que está aparecendo aí? Falem. Ou eu estou falando aqui sozinho? Tem que se ligar, minha gente. Já estou falando tudo aqui, ó. O Z é o axial, né? Isso aqui é uma imagem axial do cérebro da pessoa. Olhem bem essas duas imagens. Fixa aí. Uma é uma imagem. O que é que vocês acham dessa imagem aqui? São bem parecidas, não são? Uma é feita computacionalmente, né? Da ressonância. Isso aqui é a peça mesmo, a peça anatômica mesmo. Ou seja, é um cadáver fatiado, tá certo? E a cabeça, e aqui a parte da. Estou vendo aqui, ó. A cabeça do fêmur, né? Isso aqui é parte da. A finalzinho da pelve já pegando os dois fêmurs. Y, coronal. Que é uma imagem também, né?
do crânio em corte coronal. Aqui, ó, igual ao anterior, a peça, o corpo fatiado, né? E aqui a imagem. Tá muito boa nessa imagem, mas é uma imagem de tórax de ressonância. Sagital, que é o eixo X. Aqui, ó. Que estrutura é essa? Tá bem facinho. Vocês estão tão calados. Enfim, voltando aqui, ó. Isso aqui é o famoso joelho. O que eu falei lá atrás. Osso na ressonância, ele é acinzentado. É uma imagem mais escura, tá? A gente tá vendo aqui que tem uma parte bem, tem as gordurinhas aqui atrás, tem músculo, tem osso, tem os ligamentos cruzados, enfim, tá aqui a patela. E aqui é a peça, né, real, fatiada, do joelho, o cadáver, né? Aqui é uma reconstrução, né? Ela tem uma imagem 3D. Aqui é a imagem de tórax, de RM, né? Os pulmões, o coração, o fígado, intestinos. Outra imagem. Vou falar aqui agora um pouquinho das bobinas, né? Bobina cardíaca. O nome já está dizendo tudo, né? Uma bobina para você fazer um exame da região cardíaca do paciente. Bobina de ombro, bobina de corpo, bobina de tórax ou abdômen. Tem várias bobinas, as bobinas de radiofrequência. São colocadas no paciente para poder fazer, né, o exame. Bobina de crânio. Tem vários modelos. Tem a bobina de mama também, né? Porque a ressonância faz. A gente faz ressonância magnética de mama também, tá? Que não é a tomossíntese, tá? Ali já é outra coisa. Bobina de joelho, bobina de coluna, bobina de tornozelo, bobina de cotovelo. Tem vários tipos de bobinas. Aqui é a paciente posicionada para fazer exame de, o que é que vocês acham? Possivelmente de mama. E existem também os equipamentos, assim como tem os caminhões que carregam equipamento de raio-x, tomografia, mamografia, também tem os caminhões que carregam as ressonâncias, tá? Principalmente para fazer essas viagens para os interior e tal, onde as cidades não têm esse tipo de equipamento. Aqui, ó, dentro do caminhãozinho, a salinha, a ressonância aqui atrás. Vocês sabem que também se faz, né? Existem exames de ressonância para os nossos pets, né? Isso aqui não é um pet, é um urso. Mas, enfim, estão fazendo o exame aqui do bichinho, tá certo? Ele deve estar muito bem sedado, porque senão, né, não ia ter como fazer a imagem dessa criancinha. FOV, campo de visão. Pixel cortes igual ao voxel. Voxel é... O pixel são os lados. O voxel é o volume. Matriz. Ao contrário da tomografia computadorizada, usamos para mudar constantemente as dimensões das matrizes das imagens em ressonância magnética. Quanto maior a resolução da matriz, particularmente na direção de codificação de fase, maior será o campo de aquisição da imagem, com o objetivo de reduzir os tempos de aquisição das imagens. Também usamos trabalhar com matrizes assimétricas, com a menor dimensão da matriz ajustada na direção da condição da fase.
Matriz alta, tá vendo os quadradinhos bem pequenininhos. Matriz baixa, os quadradinhos maiores. Quando tem uma matriz baixa, alta, a gente consegue ter uma imagem com uma definição melhor. A matriz é o número de linhas e colunas existentes dentro do seu foco. A matriz também pode ser irregular. Matriz alta, matriz baixa. É como naquela história lá atrás do raio-x convencional, né? Que tem os cassetes que tem... Os cassetes não, as películas que têm cristais maiores e outras que têm cristais menores. Uma tem mais definição na hora da revelação da imagem, né? E a outra tem uma definição não tão boa. Pixel. Todo mundo já ouviu falar no pixel, né? Por causa dos celulares. As câmeras dos celulares. Quanto maior, mais tem pixels, melhor é a imagem. Aqui, ó. Cada quadradinho desse corresponde a um pixel. E o conjunto de pixels formam a imagem. Voxel. Quando me refiro ao voxel, é o volume, tá? Aqui um exemplozinho de voxel. Aqui é um cachorrinho e todos a pilhazinha de cubinhos formando a imagem, né? Que é o voxel. Contraste. Eu já falei que o contraste que a gente usa na ressonância é o gadolínio. Ele não utiliza o iodo, tá? Iodo a gente usa para raio-x, para tomografia. Portanto, seu poder de causar alergias é muito baixo. Não é que a pessoa não vai ter, tá? Pode ser que aconteça. Mas aqui é muito baixo. Desprezível quando comparado ao iodo, utilizado na tomografia. É utilizado para quê? Para diminuir o tempo de relaxamento dos prótons. Aqui o vidrinho de gadolínio. Angiorressonância. O que é que eu estou vendo aqui na angiorressonância? Os vasos. Mostra a capacidade de visualizar o sistema arterial venoso. Tá certo? Quando eu me refiro a arterial venoso, ou é aqui, sistema arterial, sangue arterial. Sangue rico em quê? Oxigênio. Sistema venoso são as veias, né? Que é o que a gente chama no popular, o sangue sujo. É um sangue mais escuro. E depois da troca gasosa, ele se torna, né, sangue arterial, bem vermelhinho. Aí temos aqui essa imagem muito bonita, né, do cérebro, mostrando os vasos aqui da cabeça da pessoa. Já aqui, ó, tô vendo aqui. O que é que vocês acham que imagem é essa? Coração, né, os grandes vasos descendo abdominais, indo para as pernas e para as coxas, pelve, perna, subindo aqui, ó, para a região subclávia, depois subindo pelo pescoço para o cérebro. Bom, pessoas, por hoje, alô? Por hoje eu paro por aqui. Porém, eu só dar um toquezinho aqui. Eu ia falar de alguns artefatos de imagens, tá? Mas eu vou deixar para a próxima aula, porque assim como nas outras modalidades,
também tem artefatos de imagem na ressonância magnética. E falar um pouquinho de anatomia também, tá certo? Porque a gente não basta só fazer uma imagem boa, tanto para o raio-x quanto para a tomografia. A gente também tem que saber enxergar o que está sendo feito ali, entendeu? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu vou mostrar aqui uma coisinha. Isso aqui é um encéfalo, tá? Mas eu tenho que conhecer cada estruturazinha dessa, entendeu? Porque senão você vai estar fazendo um exame, aí o médico perguntar, alguém perguntar, vir discutir com você alguma coisa, conversar. Essa imagem aqui, que estrutura é essa e tal? E a pessoa ficar voando sem saber nem o que está, confundir um pé com o joelho, isso não existe. Então a gente tem que saber muito bem a anatomia. Só que a anatomia em tomografia e em ressonância, você tem que saber fazer, entender as imagens nos cortes, coronal, sagital e axial. Quando você tiver aquela imagem no corte coronal, você saber que estrutura é aquela. Se for uma imagem no corte axial, saber que estrutura é aquela. E se for no corte transversal, você também entender que estrutura é aquela. E também saber diferenciar o que é normal do que é patológico. Porque eu vejo isso direto no dia a dia. Às vezes chega até profissionais de saúde que era para saber o básico de anatomia e aponta uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? E a gente tem que estar auxiliando, tá certo? Outro dia eu peguei uma imagem de uma cervical por raio-x, mas que quase que ia passando batido para o médico, porque lá tinha uma fraturazinha no processo transverso, acho que direito da sétima vértebra. E se eu não colocasse a setinha apontando, ia passar batido, porque muitas vezes a pessoa não está acostumada. E a gente que vive disso tem uma experiência maior. Então, assim, se você puder auxiliar o médico que estiver ao seu lado, se vê que ele não está conseguindo ver o que você está vendo, aí você aponta, ajuda. Não vai dar laudo, tá? Não vai diagnosticar. Olha, doutor, isso aqui não seria. Está aparecendo alguma coisa diferente aqui, não sei o quê. Atiça a curiosidade da pessoa. Aí dessa forma você também auxilia, né? Ajuda de alguma forma, tá bom? Hoje eu tô com a garganta meio ruim, aí eu vou parar por aqui hoje. Mas na próxima hora a gente vai ver a parte de artefatos e de anatomia e ressonância, tá certo? Querem perguntar alguma coisa? Essas partes mais físicas é só a título de conhecimento, que isso aí eu não vou cobrar em prova, não. Tá? Mas vocês têm que saber que existe todo um processo por trás da formação da imagem, que não é só apertar um botão, tá bom? Que a ressonância é uma coisa bem complexa. Tá bom, povo? Os grupos que tiverem faltando se organizar, por favor, se organizem, tá certo? E para poder botar o tema para vocês e fazer a apresentação de vocês na quinta aula, tá certo? Que vai ser na quarta-feira da semana que vem, tá bom? Eita! Aqueles que tiverem 100 grupos, você nas aulas anteriores, vocês não estavam em grupos, não? Tentem se encaixar nos grupos que vocês já vêm fazendo parte. Como eu disse, eu acho que só falta o grupo de Aldinho. Hum. E Brenda, não tá em nenhum grupo, né, Brenda? Tente se encaixar aí. Se não conseguir, aí faz sozinha. Veja aí se alguém lhe quer em algum grupo, se encaixa para poder. Quanto mais cedo tiver isso, aí eu coloco o tema para você já ir montando, para não ficar uma coisa em cima da hora, tá certo?
Já tem 2 grupos prontos, falta só mais que mais um completa a turma. E não tem tantos alunos assim. Tá certo? É qualquer coisa E você me os fala. outros temas dos trabalhos vai ficar como? Vai ficar sem apresentamento? Como é? Os outros temas. Tá no, na aula. Deixa eu voltar aqui, lá no início. Essa. Então, é porque você deu, acho que você deu 6 temas e vai ser só 3 grupos, provavelmente. Pronto, aí eu sorteio daqueles 3. Eu elimino os 2, né? Que já botei o quê? Foi de quê? Tórax e joelho, não foi? Ou foi abdômen? O Aí o meu é próximo ou vai ser. Ou o próximo ou eu escolho o outro que tiver faltando. Ou vascular, ou contraste. Já dei uma pincelada em contraste, né? Talvez eu peça de crânio. Ou da parte vascular. Tá certo? Mas deixa o grupo lá se formar. Para poder vocês. Agora corra, viu, Brenda? Dê uma olhada aí para ver. É, se caso tiver alguém que não consiga se encaixar em grupo nenhum, aí eu passo um tema separado e a pessoa faz. Não tem problema nenhum, tá certo? O negócio é fazer, porque vocês sabem que vão ser 2 notas, a do trabalho e a da prova. Só voltando à prova, eu vou fazer em cima desse slide que eu terminei hoje, tá certo? Da aula de ontem e da de hoje. Entendidos? Então, assim, não tem nenhum bicho de sete cabeças, não. Tá bom? o trabalho não precisa entregar, não, né? Só o slide mesmo. Não, os slides vocês vão fazer, mandam para mim, pode ser até pelo WhatsApp mesmo, mas e apresenta na hora. Vai ser a apresentação ao vivo. Cada um fica 10, 15 minutos apresentando seu tema e eu vou verificando. Mas manda para mim também o material para dar uma olhada, tá certo? E aquele que não se encaixar em grupo nenhum, depois me diz, aí eu coloco um tema separado e a pessoa faz só, não tem problema nenhum, não. O importante é participar, certo? Algo mais? Se não tiver, a gente vai ficando por aqui. E sexta-feira estamos de volta, tá bom? Mas tem que se organizar mesmo. E se realmente ninguém conseguir se encaixar em algum grupo, aí eu vou botar uma coisa separada mesmo. Certo? Beleza, então. Tchau. Tchau. Com Deus.